Vamos falar então sobre os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Quem são os que participam desse grupo? Nós vamos ter então a fluoxetina, o citalopram, a fluoxamina, a paroxetina, a sertralina e a citalopram, sendo que o do primeiro de referência foi a fluoxetina, conhecido como Prozac. Como que é o processo? Então nós explicamos anteriormente um pouquinho sobre os antidepressivos. Então nós temos a produção da serotonina. A serotonina fica armazenada nas vesículas sinápticas, depois ela é liberada, exerce sua ação se ligando aos respectivos receptores 5-HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os seus respectivos subtipos. Depois ela é no tecido metabolizado pela CONT e ela sofre um processo na fenda sináptica de recaptação. Quando ela é recaptada, depois ela é degradada pela MAO, monoaminoxidase. Os antidepressivos seletivos da recaptação de serotonina, eles inibem o que? A recaptação de serotonina. Com isso, aumenta a concentração de serotonina na fenda sináptica, restabelecendo a neurotransmissão e melhorando o quadro depressivo. Nós temos algumas marcas comerciais, como o citalopram, como o cipramil, a fluoxetina, o fluxênio, o Eufor, mas o Prozac foi o primeiro. A nevazodona, o Cerazone, a paroxetina, conhecida como Pondera, e a sertralina, o Zoloft. Elas, de maneira geral, os antidepressivos seletivos para recaptação de serotonina, eles têm boa absorção, têm boa ligação nas proteínas plasmáticas, metabolização hepática e excreção renal. Nós vamos dar destaque principalmente à fluoxetina e à paroxetina, que são potentes inibidores enzimáticos do citocromo P450, e fármacos que são metabolizados por essa via, quando utilizado concomitantemente com a fluoxetina, pode diminuir o seu metabolismo, ocasionando as reações adversas. Aí estamos aqui, então temos uma interação medicamentosa a nível de metabolismo. A farmacodinâmica, nós já falamos anteriormente, eles inibem a recaptação de serotonina, consequentemente aumentando a serotonina na fenda sináptica, mas é necessário de 2 a 3 semanas para que comece a observar os efeitos clínicos. Então inibe a recaptação seletiva de serotonina, aumenta a concentração de serotonina na fenda sináptica para se ligar nos seus respectivos receptores da serotonina. Alguns fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, além de ter este mecanismo, inibindo a recaptação de serotonina, eles atuam como agonistas dos receptores serotoninérgicos específicos. A indicação primária é para um quadro de depressão, mas nós temos alguns segundo usos desses antidepressivos, como a fluoxamina, a fluvoxamina, no distúrbio compulsivo no toque. Nós temos a buspirona, na ansiedade generalizada, e nós temos a fluoxetina na bulimia nervosa. Lembrando o que é bulimia? Bulimia é aquele ato compulsivo de comer até vomitar. E nós vamos depois falar essas propriedades da fluoxetina. Bom, falando então do farmacodinâmico, vamos falar um pouquinho das reações adversas. Nós vamos ter antidepressivos seletivos da serotonina que promovem sedação, outros promovem excitabilidade. Então nós temos a paroxetina e a fluvoxamina são mais sedativos, enquanto a fluoxetina é mais estimulante, que pode causar insônia nesse paciente. Nós temos uma reação adversa que é a disfunção sexual, que é a perda de libido tanto em homem como em mulher, o retardo da ejaculação e a diminuição do volume ejaculatório. Em alguns pacientes, principalmente crianças e adolescentes, foi observado a tendência a suicídio. Então nós temos então a serotonina, ela se ligando nos seus receptores, nós temos HT1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas nós vamos dar ênfase principalmente no 1 e no 2. 3 e 4 está relacionado principalmente ao trato gastrointestinal, vômito e pró-sinéptico. E aí nós temos HT1A, HT1B, HT1D, HT2A, HT2B e HT2C. Esses são o foco que nós vamos estar desenvolvendo. Então, de acordo com o mecanismo dos antidepressivos serotoninérgicos, seletivos para a serotonina, eles aumentam a concentração de serotonina. E dependendo da via onde que aumenta essa concentração de serotonina no sistema nervoso central, ativa determinados receptores. E a sua ativação
nós já conseguimos identificar as reações adversas. Então, a ativação do receptor 5-HT2A e 2C no sistema límbico leva a um quadro de agitação, ansiedade e até mesmo um ataque de pânico. A ativação do receptor 5-HT2A nos gânglios da base leva a reações parkinsonianas, ou seja, o tremor que normalmente acontece. A gente observa muito com a fluoxetina. 5-HT2A no tronco cerebral também vai causar o quê? Movimentos rápidos, mioclonos, né? Ou seja, está dormindo e de repente começa a movimentar, né? Contrações involuntárias em parte do corpo, perna, braço, e aí pode o quê? Perturbar o paciente, até mesmo despertar ele do sono. Na medula espinhal, principalmente a ativação, né, do receptor 5-HT2A, nós vamos ter diminuição dos reflexos, né, inibe os reflexos, vai diminuir o orgasmo, ou pelo menos prolongar o orgasmo, e vamos ter o quê? O retardo da ejaculação e diminuição do volume ejaculatório. No 5-HT2A, na via mesolímbica e mesocortical, que está relacionado com as emoções, nós vamos ter também a diminuição da dopamina, a pessoa pode ficar apática e também diminuição do libido. E aqui, né, vamos lá, a ativação do receptor 5-HT2C no centro da fome promove o que? A anorexia. Por isso, então, a fluoxetina, que além de bloquear os receptores, a recaptação de serotonina, aumentando a serotonina na fenda sináptica, ela atua também como um agonista nesse receptor 5-HT2C, no centro da fome, no hipotálamo especificamente, promovendo o que? A anorexia. Por isso que ela é utilizada na bulimia e às vezes utilizados, né, como anorexígenos também, ou como auxiliar, né, na tentativa de diminuir o peso corporal. Aumentando a serotonina, né, nesses dois receptores 5-HT3 promove náusea e vômito, então aumenta a serotonina no sistema nervoso central, pode ocasionar náusea e vômito, e no trato gastrointestinal nós temos receptor 5-HT4, que está relacionado com o movimento do trato gastrointestinal, aumentando a motilidade, ocasionando muitas vezes o que? Cólica, né, diarreia. As reações adversas principalmente são a náusea, 5-HT3, ansiedade, lá 5-HT2, insônia, 5-HT2, aqui na medula espinhal, né? Disfunção sexual, anorexia no 5-HT2C, e aí a perda de peso, e o tremor também nos gânglios da base e no tronco cerebral. Vamos falar um pouquinho então, se o paciente está com um problema de sedação, né, nós vamos ter principalmente quem? Nós vamos ter principalmente os estimulantes, não pode-se trabalhar com a troca, né, do antidepressivo, trabalhando com os antidepressivos seletivos para serotonina mais estimulantes, como a fluoxetina e a sertralina. E se ele tiver, às vezes, ao contrário, né, estiver com muito agitado, ansiedade, né, agitação mental, até mesmo quadro de ataque de pânico, pode trabalhar com a paroxetina, a fluxamina, né, que são normalmente mais seletivos, né, são mais seletivos. Temos aqui também a bupropiona, né, no caso da questão de disfunção sexual. Primeiro passo é trocar o antidepressivo, trabalhar com a bupropiona ou a mirtazapina, que é de outro grupo, mas podem ser utilizados, né, como opção, ou alternativamente tentar na dosagem, ou seja, diminuir a dosagem para tentar diminuir a disfunção sexual. Lembrando, né, 5-HT2 diminui a nível medular, diminui o quê? A ejaculação e o orgasmo, enquanto 5-HT2A na mesolímbica e mesocortical diminui dopamina, diminui libido. Então aí pode ter essa alternativa, ou altera o antidepressivo ou diminui a dose. A náusea e o vômito nós já falamos, né? Principalmente a ativação dos receptores 5-HT3, e a diarreia, às vezes a cólica pode acontecer, 5-HT4 no trato gastrointestinal pode acontecer. Bom, aí nós vamos também observar esses quadros de ansiedade, euforia, né, e tremor. Grande parte se dá pela ativação do receptor 5-HT2A e 2C no sistema límbico, causando o quê? Ansiedade, indução ao pânico. No 5-HT2A, nos gânglios da base, nós vamos ter alteração, né, nos movimentos e reações parkinsonianas, que é o tremor. E no 2A, no centro, nós vamos ter o quê? Movimentos rápidos, aquelas contrações involuntárias no braço, na perna do paciente, que pode levar a perturbar, até mesmo despertar o sono. Isso tudo se deve por quê? Inibiu a recaptação de serotonina, aumentou a disponibilidade de serotonina no sistema nervoso central, especificamente em algumas vias, né, do sistema nervoso central. A perda de peso, nós temos ali
com um mecanismo adicional da fluoxetina, ela atua também inibindo a recaptação, mas também como agonista dos receptores 5-HT2C, no centro da fome, no hipotálamo, levando a um quadro de anorexia. Então as reações adversas vamos observar, né, que é a náusea, a ansiedade, a sonolência, a insônia, alguns quadros, a disfunção sexual e às vezes a interação, como o citocromo P450, é o que nós observamos com os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O uso em criança e adolescente, né, nós vamos ter cautela, principalmente, né, por conta de consequências suicidas. Então tem que ter cautela, principalmente, né, em crianças, quando está iniciando o tratamento ou quando está mudando, né, de dosagem, principalmente verificar pensamentos suicidas. A fluoxetina sertralina e a fluvoxamina é muito utilizado no TOC, tanto obsessivo compulsivo, e a fluoxetina e a citalopram na depressão infantil já foram, né, aprovados. A questão da superdosagem, né, pode causar, principalmente no paciente, arritmias cardíacas por prolongar o tempo QT da contração, exceto o citalopram, é uma exceção, não causa isso. Pode aumentar pode levar a um quadro de convulsão, principalmente por quê? Principalmente pelo fato de aumentar os neurotransmissores do sistema nervoso central e baixar o limiar crítico convulsivo. E pode causar síndrome serotoninérgica, né, ou serotonínica, né, principalmente na presença de inibidores da MAO, onde eu não vou conseguir metabolizar, não vou metabolizar a serotonina, aumentando ainda mais a concentração e causando essa síndrome chamada hipertemia, tendo hipertemia, rigidez muscular, sudorese, mioclonia, que é os abalos clônicos, aquelas contrações involuntárias, e alterações nos sinais vitais. Tem que ser interrompido gradativamente, porque pode causar síndrome de interrupção, né? Tem um efeito menor, não causa essa síndrome, principalmente a fluoxetina, tem o menor risco de desembolso cardíaco por conta do tempo de meia-vida dela, e ela é caracterizada por cefaleia, mal-estar, um quadro gripal, agitação, irritabilidade, nervosismo e alteração no padrão de sono. São o que nós observamos com a síndrome da interrupção. Por isso, de forma lenta e gradual, a interrupção.